Testes automatizados com o ChatGPT. A gente sabe que testes automatizados são importantes, né? Mas eles são difíceis de se escrever no dia a dia, né? Você já tem que fazer o código, quem dirá fazer o teste automatizado. Caso você não saiba o que é um teste automatizado, é literalmente ali um software que você roda para ver se o seu software está funcionando. Ou seja, se tem uma função que entra X e sai Y, você pode gerar um teste automatizado para ver se ela continua entrando X e saindo Y, sem você ter que ir lá e debugar manualmente, né? Então, testes automatizados são muito importantes para a qualidade do nosso código, mas, porém, entretanto, eles são trabalhosos, mas não precisam mais ser por causa da IA. A IA é muito boa em criar software, testes automatizados, ideias, desenhos e 1 milhão de coisas. Então, testes automatizados são bem fáceis para o GPT. E essa é uma das áreas que você pode ter grande ajuda aí, tá bom? Então vamos usar o Jest, tá? O Jest é uma biblioteca de teste automatizado de JavaScript. Pode ser que você esteja usando outras coisas, pode ser que você esteja usando Python, Ruby. Aí eu vou deixar a seu critério. No Ruby você pode usar um RSpec da vida, né? Mas aí eu deixo a seu critério da linguagem e ferramenta que você domina, tá? Aqui o nosso exemplo está seguindo o JavaScript, então vai ser Jest. Tá? Existem vários tipos de teste de software. Existe teste unitário, que vai testar uma função só, teste de integração, que vai chamar automaticamente uma URL como se fosse um Postman automatizado, né? Então existem vários tipos de teste que a gente pode gerar através da IA, né? Então aqui eu instalei o Jest e eu deixei um prompt aqui interessante para a gente. Ó. Deixa eu só ver se no package foi atualizado isso, né? Para a gente ter aqui o teste. Legal, legal. Aqui nos scripts, não tá certo não. Tem que ter o Jest aqui. Deixa eu cortar esse cara. Beleza. Então, quando a gente chamar o npm test, em teoria ele vai chamar o Jest aqui pra gente. Então tá, eu separei um prompt aqui, mas a gente pode escrever ele juntos, tá? Só vou pegar essa última parte aqui para facilitar. Vou colocar aqui, ó. Eu tenho uma API em Node.js para venda de imóveis. Vou deixar o código dos endpoints dela ao final, tá? E aqui, ó, eu venho com, por favor, agindo como um QA. QA é a pessoa especializada em fazer testes, tá? Automatizados, manuais e tudo mais. Então, é o profissional da área de testes. Crie testes automatizados para esses endpoints, utilizando o Jest. Inclua testes para validar as respostas bem-sucedidas e os possíveis erros, como imóveis não encontrados. Eu não dei tanto detalhe, tá? Minha descrição está um pouquinho frágil, mas eu confio nele. Então, na maior parte das vezes, mesmo com a descrição não tão boa, ele vai entender. Então, ó, eu tenho uma API em Node.js para venda de imóveis, vou deixar o código dos endpoints dele no final. Por favor, agindo como QA, crie testes automatizados para esses endpoints usando Jest. Inclua testes para validar respostas bem-sucedidas e possíveis erros. Aqui eu poderia separar em testes unitários, testes de requisição, tá? A gente poderia trabalhar nesses detalhes. Uma coisa que faltou eu passar aqui para ele, que eu acho que é importante, é a gente passar os campos, né? Eu vou pegar aqui, só para facilitar um pouquinho. Então eu vou expandir um pouco a mensagem para facilitar. Na verdade eu tenho até o modelo aqui, né? Eu tenho um modelo no imóvel. Eu posso passar este campo aqui, é mais fácil, que ele vai saber a tipagem também. Então, vou colocar aqui, ó, por favor, no QA, os dados usados na entidade imóvel são, né? Só para ele ter um contexto. E aqui, então, vem o código da API, código dos endpoints, né? Vamos ver se ele vai conseguir interpretar tudo isso. Claro que poderia ser mais detalhista, mas foi o suficiente. Vamos ver. Para testar os endpoints da sua API, usando Jest, você precisa seguir alguns passos. Instalar Jest e Supertest. Legal, o Supertest é uma biblioteca que permite fazer requisições HTTP. Então ele vai fazer testes de requisição, por isso que ele está pedindo o Supertest. Quando eu pensei essa aula, eu não tinha usado o Supertest, mas não custa nada a gente instalar o Supertest também, né? Então vamos colocar aqui o Supertest. Beleza? É assim mesmo que escreve o Supertest. É assim mesmo. Vamos instalar também o Supertest, então. E aqui ele fala, caso eu usasse o Yard, né? Que é uma outra versão, sem ser o NPM. Aqui ele continua igual. E beleza. Então, ó, ele está criando para mim um arquivo chamado test.js aqui, imóvel test.js. Eu vou criar esse mesmo arquivo.
como se fosse o teste desse meu controller, entre as minhas rotas ali. Beleza. Até que ele criou bem rapidinho aqui pra gente, né? Então vamos ver o que ele criou. Ele criou um arquivo de teste que ele está testando cada um dos nossos endpoints, ó, leitura de todos os imóveis. Ele vai ver se todos os imóveis chegaram, né? Chegou direitinho, ó. O array is array significa que ele está vendo, está comparando todos os imóveis. Leitura de um imóvel específico, atualização de um imóvel, ele está passando aqui um título diferente, depois ele está vendo se o título foi respeitado. Deleção de um imóvel, ele está vendo se o imóvel sumiu. É um teste muito bom, né? Um nível de teste muito bom mesmo, como um QA faria assim, né? Então é incrível. Eu já gastei muitas horas da minha vida fazendo testes automatizados, principalmente no Rails. E ver essa facilidade aqui é incrível, é incrível. Vamos tentar rodar, né? Nada como testar de verdade, para a gente descobrir se funcionou ou não. Vamos ver o que ele vai falar para a gente. Ops, beleza. Vamos ver, teve bastante erros aqui. App address is not a function. Vamos ver da onde que está vindo esse erro. App address is not a function. Não sei se eu precisaria... Tá, eu acho que minha API eu preciso rodar ela separado aqui. Estou mais habituado com os testes do Rails do que aqui, né? Mas eu vou rodar a minha API ao mesmo tempo aqui. Vou dar um node app e depois eu rodo os testes aqui, né? Vamos ver se isso faz a diferença. Beleza. Tá, não faz a diferença. Na verdade, eu realmente atrapalhei o processo dele aqui. Ele não queria que estivesse rodando, que ele deu conflito na porta, né? Ele tentou rodar e não deu. Vamos tentar rodar de novo o teste aqui. Vamos ver. Ele está com alguns erros. Aqui tem um resumo, tá, dos testes, ó, de cada endpoint. Ó, app address is not a function. Vou só passar aqui para ele, como se estivesse só conversando com ele. Ele vai entender que o contexto tem a ver com o teste em si, né? Solução comum para resolver os problemas, é difícil que está exportando a aplicação Express corretamente. O app, beleza. Então ele está dizendo que pode ser algum tipo de problema aqui, embora não pareça um problema. Mas vamos ver o que ele vai fazer aqui. Eu vou passar para ele então o meu app, vou passar para ele assim, para ele ajustar. Talvez esteja faltando algum detalhezinho, ajustando o teste. Vou passar para ele aqui. Meu app.js está assim, né? Para ele entender o contexto, que eu tinha passado só as minhas rotas, né? E esse é um problema, ele não teve a visão geral do projeto. Se a gente estivesse usando, por exemplo, o Copilot, que tem a visão geral do projeto, seria um pouco melhor nesse sentido. Então, ele está falando para eu exportar o app aqui no final, para que o superteste consiga utilizar. Então, vamos ver aqui qual a diferença. Eu simplesmente não estou me focando muito aqui, não estou tentando analisar por mim mesmo para a gente usar ele ao máximo aqui. Tem um novo arquivo para iniciar o servidor. Separa a lógica de inicialização do exemplo. Beleza, eu vou seguir a sugestão dele. Vou criar aqui os servers, server.js. Vamos ver, server.js. Então ele está separando a lógica nesse arquivo. Claro, eu vou precisar mudar o start, né? Já que ou eu rodo o node app ele direto, né? Poderia rodar também. Mas vamos colocar aqui esse script, que é para quando eu subir o projeto com npm start, ele subir através do server, não do outro arquivo. Vamos limpar, vamos subir esse cara, vamos tentar rodar o npm test de novo. Legal. Então, um teste passou, o que é um bom sinal. Um dos nossos testes passou, os outros deram o rota 404. Talvez ele tenha, na geração de código, ficado com preguiça e não me devolveu tudo. Se bem que está aqui o imóveis, rota, né? Vamos tentar entender. Se eu vou subir o meu servidor, né? Vamos fazer um debugzinho aqui juntos com ele. Vamos dar um npm start. Vamos ver se o que ele fez atrapalhou o funcionamento do app em si, né? Vou dar um send aqui. Ele baixou. Vou pedir para todos... funcionou. O que ele fez não alterou o bom funcionamento aí do nosso app, aparentemente, né? Tá tudo aqui, continua funcionando. Então, beleza. Então, a gente pode dar o npm test de novo e tentar entender o que pode ter dado de errado, né? Vamos ver aqui, beleza. Para a gente não fazer o trabalho, para que ele faça o trabalho, a gente pode passar para ele, né? Então, eu vou pegar aqui, vou passar para ele esse código,
Vou tentar passar tudo, inclusive. Eu acho que é muito código, mas vamos tentar. Vou passar para ele aqui esses errozinhos que deram. Inclusive, ele tinha até pedido para eu fazer uma mudança no teste ali e tudo mais, e eu não fiz aquela hora. Pode ser que ele supôs que eu fiz essa mudança e eu não tenha feito, mas vamos ver. Vamos dar um regerar aqui. Ó, vamos ver. Estão retornando um código de status 404, os códigos esperados, 201, 200, ok. Talvez ele esteja chamando só a URL. Exatamente, ao invés de estar chamando barra imóveis, ele não está chamando. Isso é bem possível, né? A gente pode ver aqui em imóveis no teste, como que ele está chamando aqui, em cada um deles. Ele está chamando só o barra aqui. Vamos ver qual o ajuste que ele vai sugerir. Então, a requisição do teste deve ser... Aqui tem o response port, né? Então, request post, ajuste endpoints. Então, é isso. Ele está chamando errado, né? Totalmente compreensível. E isso aconteceu por um detalhe, né? É um erro meu, de certa forma, que é o seguinte. Quando eu passei esses endpoints para ele, veja que aqui não tem o barra imóveis. Por quê? Porque ele está sendo importado no app. Quando ele é importado no app, esse barra imóveis é adicionado aqui. Então, ele, olhando só o imóveis routes, ele não tinha como saber. Então, esse é o problema, né? Ele não conseguiu por causa disso. Então, a gente pode vir e mudar manualmente para corrigir, né? Então, eu vou procurar o teste do post ou o teste do put, enfim. Ou eu posso passar para ele, me devolva os testes com o ajuste. Né? E eu vou passar aqui para ele me devolver o arquivo ajustado, né? Ao invés de eu ter que codar. Né? Então, geralmente quando eu vou fazer isso, eu uso 3.5 para ser um pouco mais rápido. Né? Então eu falo, olha, adicione barra imóveis em todos os testes aqui, porque para ele é fácil fazer isso no 3.5. Ele é muito mais rápido de processar e tudo mais. Né? Então agora ele está ajustando para a gente. Mas a minha ideia com essa aula é mostrar para você esses caminhos, esses atalhos, como que você contorna as situações que você tem esses pequenos bugs e coisas assim, como você vai debugando e descobrindo os problemas, né? Geralmente não é um erro da IA, geralmente é um erro nosso ao explicar uma incompletude, alguma coisa que faltou, e aí ele não consegue. Por exemplo, ao invés de eu ter passado o código, eu poderia ter falado para ele, olha, o endpoint é barra tal, entrada é tal, saída é tal, e aí ele teria acertado mais facilmente, né, do que eu passar o código, porque eu acabei passando o código parcial ali para ele, por isso ele ficou com problemas. Então agora eu acertei, né, como ele me sugeriu, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai rodar, todos os testes passaram com sucesso. Agora nos próximos testes de outros possíveis endpoints seria muito mais fácil, a gente não ia cair mais em errinhos. Mas veja a velocidade que foi criado um teste, né, que cobriu o uso dos endpoints ali. Se eu tivesse autenticação, eu poderia depois passar para ele, falar para ele, agora nos endpoints tais, tem autenticação, teste também. Né? Então, literalmente a gente vai melhorando, progredindo ali de uma velocidade muito maior do que um ser humano digitando tudo isso.